Organizações e empresas vêm se adaptando para atendê-la e consumidores e cidadãos buscam saber mais sobre esta nova legislação. Afinal, o que é a Lei 13.709, chamada Lei Geral de Proteção de Dados? O que ela prevê e o que muda na sociedade e nas relações de consumo? Prevê limites, segurança e transparência no uso de dados das pessoas no mundo digital? É o que vamos entender melhor agora no Santa Inovação. A Lei Geral de Proteção de Dados promete regular a utilização de informações coletadas sobre os cidadãos em meios digitais e físicos. Apesar de as penalidades só estarem previstas em 2021, a lei começa a valer e todos precisam se adaptar. E você, sabe qual impacto terá essa nova legislação? E por que ela é tão importante? Você vai saber agora no Santa Inovação. E para conversar a respeito desse assunto, a gente recebe aqui de forma remota o advogado Gustavo de Camargo, cientista da computação e mestre em Direito Privado e Sociedades da Informação. Muito obrigado por aceitar o convite do Santa Inovação, doutor Gustavo. Obrigado, é um prazer poder conversar com você e com os telespectadores da TV AM. Com a gente também o Maurício Rota, advogado, doutor em Gestão do Conhecimento e especialista em LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e Gestão da Privacidade da Informação. Ele também integra a Comissão de Direito Digital da OAB de Santa Catarina. Maurício, muito obrigado. Obrigado, Felipe. Uma satisfação estar aqui, junto contigo, com os telespectadores, com meu amigo Gustavo. Ambos são amigos, já se conhecem, então o papo vai fluir naturalmente aqui no programa Santa Inovação. A gente começa perguntando, Gustavo, vou começar com você então, mas Maurício pode complementar. A legislação ela é um complemento ao Marco Civil da internet, seria mais ou menos isso? E o que realmente faltava para regular e dar mais transparência ao uso de dados, Gustavo? Ótima essa pergunta. Eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados amplia o rol de garantias e direitos ligados à informação, né, aos dados pessoais, às características de personalidade que são expressas nos dados pessoais, e ela conversa muito bem com o Marco Civil da internet, né? Então, a gente sempre costuma dizer que a LGPD é uma legislação horizontal, não é? Porque ela é geral, ela atinge todos os tipos de relações, né? E ela tem que conversar com as outras legislações, né? Conversa muito bem com o Marco Civil da Internet, conversa com a Lei de Acesso à Informação, né, que é outro marco legal bastante importante, conversa com o CDC, com o Código de Defesa do Consumidor, com a CLT, no caso dos dados de empregados. Então, é uma legislação horizontal, né? Que ela cruza e tem que ser interpretada junto com o resto do conjunto normativo. Já estava na hora também, né, Maurício? Porque outros países do mundo já vêm utilizando há muito tempo, né? A gente pode dizer que esse modelo adotado aqui no Brasil, ele segue um pouco a legislação europeia também ou não? Então, Felipe, a verdade é que o Brasil não é uma jabuticaba, né? Felizmente, nós estamos fazendo parte aí de um movimento mundial, que é a defesa da privacidade do cidadão, né, que traz direitos às pessoas e deveres às empresas. E realmente, nesse sentido, nós seguimos um modelo que, em determinados aspectos, pode ser considerado talvez um dos mais modernos que existem, que é o modelo europeu. É lógico, como qualquer modelo, ele está sujeito aí a questões que podem ser melhoradas, mas sem dúvida alguma estamos muito bem quando falamos de inspiração, né? Temos uma tremenda inspiração aí para nos guiar. E quando se fala aí na questão de segurança de dados, Gustavo, eu falei na questão da ponto de vista de consumo e também do ponto de vista da vida pessoal, da nossa vida, né? O que ela interfere nessa questão? É importante a gente observar que a LGPD traz marcos normativos bastante sólidos em termos de determinar o que é um tratamento lícito de dados, né? E aí, um dos aspectos do tratamento lícito de dados é a garantia de segurança da informação no próprio processo de tratamento. Então, acho que os controladores, né, que é a nomenclatura que a LGPD traz, e os operadores, né, as empresas são contratadas pelos controladores para fazer o tratamento de dados, elas vão precisar reforçar, sem dúvida, os aspectos de segurança da informação, mas é sempre importante a gente ressaltar, e o titular de dados, né, nós, pessoas naturais que
que somos os titulares dos dados pessoais, temos que ter isso em mente, de que não se trata apenas de segurança da informação, mas de tratamento justo e leal das nossas informações. Então, a LGPD também traz uma série de previsões que definem o que é um tratamento lícito, né? Então, tem que existir uma finalidade, essa finalidade tem que ser clara, legítima, ela precisa, os titulares precisam saber o que é feito com seus próprios dados, né? Existe uma série de direitos quanto à disposição dos próprios dados, então é importante a gente ter em mente que a segurança é um dos aspectos ligados à privacidade e proteção de dados, mas não é o único, né? Principalmente nós como titulares temos que estar atentos com relação à forma como os nossos dados são tratados, né? Então, a LGPD traz uma série de regras para se tratar dados pessoais e essas regras precisam ser respeitadas. E já que essas regras até então não são tão respeitadas assim, Maurício, vamos dar alguns exemplos para quem nos assiste aqui pela TVAL. Hoje, por exemplo, a gente lembra muito da questão de cadastro que a gente faz na internet, né? Você vai baixar, por exemplo, uma isca digital, um e-book gratuito. Não é gratuito, né? Você coloca lá o seu nome, o seu e-mail, às vezes o seu telefone. A gente não sabe para onde vai esse dado, né? Como que pode ser utilizado. Hoje não tem muita regra, né? A gente coloca lá e vai para um mundo onde a gente não conhece. E depois de entrar em vigência aí essa nova Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai conseguir controlar um pouquinho mais. Então, dá alguns exemplos para a gente de questão de captura de dados e como pode ser utilizado hoje e o que muda com a nova lei. Então, acredito que esse exemplo que você colocou, Felipe, ele traduz muito bem a nossa realidade hoje, né? Então, nós temos, de um lado, aí, as empresas que atuam no e-commerce, tentando chamar a atenção dos seus clientes e muitas vezes até usando práticas e muito, eu vou chamar de agressivas, né, no sentido de conseguir os dados a respeito dos potenciais clientes, né, e muitas vezes a forma como esses dados são obtidos, eles não seguem o regramento que o Gustavo acabou de colocar, ou seja, vamos pensar assim, a LGPD ela estabelece as regras do jogo, ou seja, de que maneira as empresas poderão tratar os dados daqueles clientes que elas têm interesse. E, de outro lado, nós, como clientes, nós temos o direito de saber a maneira pela qual os nossos dados serão tratados, armazenados, compartilhados, eliminados e assim por diante. Hoje isso não acontece. Então, é muito comum, quando a gente acessa uma página, muitas vezes, se a gente tem interesse no conteúdo daquela página, trocar os nossos dados pessoais por um e-book, né? Isso quando a página é generosa, porque muitas vezes, só o simples fato de nós estarmos navegando numa página, aquela página já está coletando dados a nosso respeito. E olha, essa coleta de dados ela é muito precisa e muito completa. Você não tem ideia da quantidade de informações que hoje as empresas conseguem coletar a nosso respeito somente pelo fato de a gente, talvez de uma forma despretensiosa, até ingênua, visitar uma página. À medida que nós estamos visitando uma página, do outro lado já está sendo medido quais são os nossos interesses, os nossos gostos, as questões que nós temos simpatia ou não, o tempo que nós demoramos em cada página, ou admirando um produto, ou uma compra que nós queremos fazer. Então, hoje, a todo momento, nós estamos sendo acompanhados, monitorados, e não é exagero falar isso. Realmente, a maneira pela qual o comércio eletrônico se estabeleceu, não só o comércio eletrônico, mas a forma pela qual nós interagimos com os meios digitais, eles permitem que se faça uma coleta, assim, de muitas informações, muitos dados. E é justamente isso, talvez, que a Lei Geral de Proteção de Dados vem trazer um pouco de regras, né? Ou seja, deixar bem claro quais são os direitos e os deveres que cada um de nós teremos no momento em que nós estamos interagindo com os meios digitais. E muito mais agora, né, que nós passamos por uma transformação digital muito rápida, onde, veja só, nesse momento nós três estamos conversando aqui utilizando meios... se fosse há 6 meses atrás, né, Felipe, nós estaríamos aí na tua mesa redonda, mas hoje nós estamos fazendo uso desses recursos. Então, não há como fazer uso desses recursos sem que haja um regramento. Perfeito. Então, tem uma frase que diz mais ou menos assim, quando o produto que você acessa na internet é de graça, o pagamento
são os seus dados, ou nós somos o pagamento, né? Então, a legislação vem justamente para estabelecer regras, direitos e deveres. Nada é de graça. Mas não é de hoje também, né, Maurício e Gustavo? Essa lei não é de hoje. E a gente vai entender um pouquinho da cronologia de como ela surgiu até hoje, né? Finalmente está chegando aí o momento de ela entrar em vigor. Ano que vem ter a questão das penalidades também para quem não cumprir com a lei, né? E as empresas, não só aqui em Santa Catarina, mas no Brasil todo, estão buscando se adaptar a essa nova lei. É o que a gente vai entender agora na reportagem de Leneza Cras. De compras a redes sociais, de bancos a órgãos públicos. Quem acessa serviços precisa preencher formulários fornecendo suas informações. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais institui no Brasil normas sobre o tratamento dispensado a esses dados. Sancionada em agosto de 2018, após passar por alterações, a lei entrou em vigor em setembro de 2020, depois da sanção presidencial. Já as punições e multas previstas pelo decreto só serão aplicadas a partir de agosto de 2021. O principal impacto da nova lei para o usuário é a garantia do direito à privacidade e o controle mais rigoroso das informações que ele fornece. Para as empresas, muda a maneira como elas coletam, armazenam, usam e compartilham os dados das pessoas, inclusive as de tecnologia, um importante setor para Santa Catarina. As empresas catarinenses já estavam, na sua grande maioria, fazendo adaptações importantes de seus sistemas para estar de acordo com a LGPD. Até porque essa lei não é uma lei nova, ela já tinha sido criada em 2018 e agora ela entra em vigor, na verdade. Sobre a questão sobre quais são os setores que são mais impactados, claro que as empresas de tecnologia têm um impacto maior porque elas têm ali alguma série de obrigações em como tratar e excluir dados, verificar quem acessou algum tipo de dado, mas é importante que todos tenham ciência que todas as empresas são impactadas. Todas as empresas que manipulam algum dado de pessoa física, seja um dado de cadastro, um dado de relacionamento, um dado de consumo, essa empresa passa também a ter obrigações perante a LGPD, seja pelo sigilo, seja pela possibilidade de exclusão dessa informação, se o usuário ou o consumidor desejar, e também pelo tipo de manipulação que essa informação pode sofrer. Esta, que é uma das maiores empresas de software do país e está há 30 anos no mercado com sede na capital, usa tecnologia de ponta para desenvolver soluções para órgãos públicos e privados. Ela já vem se preparando para atender à legislação. O primeiro movimento que fizemos na Softplan para a adequação da LGPD, e que segue sendo executado até hoje, foi a conscientização e treinamento dos profissionais sobre o tema. Depois montamos um comitê de governança sobre o assunto com visão de tecnologia, processo e pessoas, envolvendo profissionais de diferentes áreas, tais como jurídico, DHO, compliance, tecnologia. Uma outra ação foi trazer um especialista de mercado, com vivência e credenciais de atuação na União Europeia, em que aplicamos uma metodologia chamada de Privacy by Design, que coloca a proteção de dados como centro, como processo de todo desenvolvimento de software. Acreditamos que as diretrizes da LGPD vão dar mais segurança e garantia para todos nós. Existem mudanças em todos os níveis de complexidade. E para priorizá-las, nós temos que mapear, entender, verificar riscos e estimar. Terão ações muito simples de alto impacto, como também ações muito complexas e caras. Já estamos em fase de implementação dessas mudanças aqui na Softplan, que envolve desde parte tecnológica, passando por processo, pessoas e mudanças em contrato. Interessante, bacana, né, Gustavo? As empresas já estão se adaptando, isso é bem importante, e as empresas que não se adaptarem a tempo, em 2021 também tem a questão da penalidade. Vamos voltar aí para complementar a questão de como vai funcionar essa lei também para as empresas e para todo o âmbito geral, né? Sim, bom, com relação às penalidades, é sempre bom a gente ter em mente que as penalidades que podem ser aplicadas pela autoridade nacional, elas vão ter vigência lá em agosto de 2021. Mas nada impede que, a lei estando em vigor, as empresas sejam penalizadas por problemas de responsabilidade civil, uso indevido de dados. Os próprios titulares vão poder pleitear, inclusive na justiça, o exercício dos seus direitos, né, e o tratamento lícito de dados. Então, é importante as empresas terem em mente de que, com a entrada em vigor da LGPD, a lei está em vigor e ela precisa ser cumprida.
certo? Então, o que as empresas precisam se preocupar bastante é, primeiro, analisar com cautela quais são as operações de tratamento, garantir que essas operações de tratamento estão sendo feitas de forma lícita, estão respeitando os limites da legislação, estão garantindo segurança da informação e, principalmente, ter cuidado e se preocupar em garantir o exercício do direito dos titulares, né? Os direitos estão previstos no artigo 18, principalmente, da LGPD. Então, o direito de acesso, os direitos de transparência, né? De conhecer os tratamentos de dados feitos pela empresa com dados dos titulares, a possibilidade de revogação do consentimento quando o tratamento for baseado em consentimento e uma série de outros direitos previstos na LGPD. Então, as empresas precisam estar preparadas para que os titulares possam exercer os seus direitos com relação às operações de tratamento feitas pelas empresas. E a multa é pesadíssima, né, Maurício? Pelo que eu acompanhei ali, dei uma pesquisada de 5% do faturamento até 50 milhões de reais ali. Então, se pesar no bolso, eu acho que todo mundo vai se adequar ali, né? Então, Felipe, realmente as multas são pesadas. Se me permite só pontuar, na verdade, a multa é 2% sobre o faturamento bruto do último ano da organização, Perfeito. Podendo chegar até um teto de 50 milhões de reais. 2% a 50 milhões. Mesmo assim, a multa é ardida. E não é só isso, né, Felipe? Além das multas, as empresas também podem ter os seus dados bloqueados, podem não ter mais autorização para realizar os tratamentos de dados que realizam. Vamos imaginar, por exemplo, uma instituição financeira que trabalha aí com muitos dados pessoais, se ela for impedida de realizar determinados tratamentos, inviabiliza o negócio daquela organização, né? Então, hoje, as empresas não podem, em hipótese alguma, se dar ao luxo de não poder tratar os seus dados, sejam os seus dados pessoais. Por isso a importância, como o doutor Gustavo bem colocou, de observar e seguir à risca aí o artigo 18, que diz quais são os direitos que os titulares têm e que devem ser observados. Perfeito. A gente vai fazer uma breve pausa aqui no programa Santa Inovação, mas a gente vai voltar e vai continuar com esse papo com o Dr. Maurício, com o Dr. Gustavo, falando da nova lei, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Voltamos já aqui pela TVA. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVA e hoje falando aí da Lei Geral de Proteção de Dados. E para nós, né, cidadãos que temos os nossos dados lá disponíveis num cadastro, ou seja, num cadastro de um currículo ou baixando um e-book, como a gente falou no bloco anterior, fiquei sabendo que nessa nova lei, é possível pedir a retirada desse dado ou pedir a informação na questão da transparência do que está sendo utilizado esse dado, como que vai funcionar isso, como que vai, para quem solicitar, é diretamente para a empresa, vai ter um órgão, como que vai funcionar? Essa pergunta é super importante, até porque quando a gente fala de direitos ligados à proteção de dados, aos dados pessoais, elas só são efetivas, elas só funcionam quando você tem uma cultura de preocupação com os dados pessoais e com a privacidade. Então, a função e a participação do titular de dados, da pessoa natural a quem os dados se referem, né, no processo de fiscalização e de solicitação de informações, é fundamental para que se crie, né, no país uma cultura de preservação de direitos ligados à privacidade e proteção de dados. Então, é super importante que nós, como cidadãos, né, olhemos criticamente para o tratamento de dados pessoais. Não será que em todas as interações que nós temos com as empresas, a coleta de dados ela é leal ou ela é abusiva? Se ela for abusiva ou parecer abusiva, por que não questionar, né? E a LGPD traz os mecanismos para esse questionamento, para essa ação mais crítica do cidadão, né? Mas, doutor Maurício, agora para a gente trocar em miúdos ali, eu vou precisar acionar juridicamente para ter acesso a esses meus dados, para remover se eu necessitar, ou eu vou conseguir de maneira simples com essa nova lei, qualquer pessoa com acesso à internet ou não, vai conseguir ir lá e remover, ou é muito cedo para a gente vislumbrar ainda esse mundo ideal?
Não, em hipótese alguma, essa questão é pertinente. Veja só, a lei se refere tanto a dados no meio físico quanto digitais. Então, na prática, as empresas deverão estruturar canais de comunicação adequados para que possam recepcionar as solicitações dos titulares, ou seja, as empresas precisam preparar para um atendimento presencial, para o atendimento telefônico ou via call center, através dos sites, ou seja, por e-mail, por SMS, WhatsApp, sinais de fumaça, mas enfim, a gente precisa, a gente, que eu digo, as empresas precisam se preparar para isso, ter canais específicos para recepcionar as solicitações que virão dos titulares e dar o devido encaminhamento. E veja só, essa questão é tão importante, Felipe, que a lei pensou num papel específico, ou seja, num profissional que vai fazer essa mediação entre o titular e a empresa, que é o encarregado de dados. Além das organizações terem o dever de gerar canais de comunicação que sejam de fácil acesso, simples, gratuitos, elas também precisarão disponibilizar um profissional que será o encarregado de dados, que, entre outras coisas, terá o dever, a responsabilidade de responder às solicitações que aqueles titulares fizerem. Então, mas veja isso só. para uma empresa de determinado tamanho, de médio para grande, ou para todas as empresas, inclusive microempresas? Felipe, essa é a pergunta que não quer calar. A verdade é que nós ainda não temos uma definição clara acerca desse aspecto. Se nós levarmos a legislação ao pé da letra, todas as empresas, independente de porte e segmento, precisarão ter um encarregado de dados e os canais aí disponíveis para orientar ou para responder aos titulares. Agora, nos parece, e eu acredito que o doutor Gustavo deve compartilhar dessa opinião, que a partir do momento que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados estiver assim, sendo mais atuante, essas questões serão melhor encaminhadas. Hoje ainda existe isso, nós temos ainda áreas cinzentas da legislação que pedem maiores esclarecimentos. Esse é um ponto. Perfeito. Só fazer uma complementação, o que o Dr. Maurício comentou, e eu acho um ponto super relevante, que é a necessidade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados entrar em operação, né? Porque a legislação LGPD deixou uma série de pontos para serem regulamentados em normativas infralegais, e a responsabilidade de normatização é da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, esse aspecto é um aspecto super relevante, né? A flexibilização para empresas de pequeno porte, para startups, ela ficou a cargo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e sem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados a gente não vai poder ter essa flexibilização que é tão importante, né? E a gente está aqui com especialistas mesmo, que o Dr. Gustavo ele está finalizando um livro aí chamado Dados Pessoais, Vigilância e Controle, que inclusive trata sobre LGPD. Para que aspectos da lei esse seu livro aí ele aborda, né? E quando vamos ter à disposição aí para ter acesso a essa importante ferramenta de consulta? Sim, o livro é o resultado da minha dissertação de mestrado na UFSC, e ele já tá na editora, deve sair aí no comecinho de novembro, né? Deve ser lançado. E ele trata dessa temática do uso de dados pessoais pelas plataformas digitais, aquele assunto que a gente estava conversando no primeiro bloco, né? Sobre a posição que o usuário, né, dessas plataformas tem no uso dessas ferramentas, né? Doutor Maurício, no primeiro bloco a gente falou da questão da Lei Geral de Proteção de Dados, ela está ligada também com o Código de Defesa do Consumidor, né? Como consumidor, a gente transfere muitos dados ali e se perde, até esquece que forneceu aquele dado. Como que a gente vai saber que os nossos dados estão sendo utilizados e que a gente está sendo lesado como consumidor? É possível? É possível, sim. A Lei Geral de Proteção de Dados determina que as empresas devem manter um registro de todas as operações de tratamento de dados que elas realizarem. A ideia, até me perdoe a brincadeira, é que como se as empresas tivessem o meu querido diário, ou seja, tudo que elas fazem, elas precisam registrar. Então, se eu fui cliente, se eu sou cliente de uma determinada organização, de acordo com esse dever de manter o registro das operações de tratamento de dados, a organização tem que ter condições de responder se ela tem ou não
dados armazenados, tratados, compartilhados a meu respeito com outras organizações. Então, em função desse dever que é previsto no artigo 37, é que nós, como consumidores, podemos questionar e assim, ter direito de acesso, saber o que está sendo feito com meus dados, que dados você tem a meu respeito. Assim como a gente está falando da defesa do consumidor, eu trago o exemplo do telemarketing, né, que há muitos e muitos anos ele está em vigor aí, né, estão trabalhando no mercado comercial, e a gente tem a possibilidade de, como consumidor, bloquear ligações de telemarketing. Na LGPD, para dados digitais, vai ter algum artigo, algo específico nesse sentido de a gente proteger de não transmitir o dado, ou a empresa ela pode solicitar e se eu não passar o dado, eu não tenho acesso àquele produto? Então, veja só, existem bases legais que autorizam o tratamento de dados por parte das empresas. Para que o titular de dados possa bloquear de forma específica os dados, existem alguns requisitos que devem ser atendidos, como, por exemplo, o Dr. Gustavo mencionou anteriormente. Se eu dei o consentimento para que meus dados sejam tratados, eu posso bloqueá-los, solicitar exclusão a qualquer momento. Outras situações em que esse tipo de bloqueio pode se dar, falando assim de uma forma mais em alto nível, seria quando os dados são utilizados para uma finalidade para a qual eles não foram originalmente, eles foram coletados para uma finalidade e são utilizados para outra. Então, se há aí uma diferença entre o porquê eles foram coletados e depois para que eles estão sendo tratados, ou seja, um desvio de finalidade, essa seria outra situação que poderia ensejar também um bloqueio de dados. A ideia é a gente seguir aquela linha que o Dr. Gustavo falou, ou seja, o tratamento de dados deve ser legítimo, específico, informado de forma clara, com um total entendimento por parte dos titulares. Quando há desvio de finalidade, aí sim as coisas complicam e as empresas podem ter aí perder o direito de tratar os dados que elas estavam fazendo até então. Doutor Gustavo, isso vai funcionar apenas, essa nova lei, para finalizar, a gente já está no finzinho do programa, infelizmente, tinha muito mais coisa para perguntar, mas uma dúvida aí que está martelando, vai funcionar apenas para empresas e sites no território nacional ou empresas de fora também se adequam a essa nova lei? Por exemplo, eu falo das redes sociais, né? Facebook, Instagram, YouTube, enfim, também vão ter que se adequar nessa nova lei para os usuários brasileiros? Sem dúvida, a questão da territorialidade aí é bastante importante, né? Então, sempre que a gente fala de dados de pessoas que estão no Brasil, né? A gente tem a aplicação da LGPD, né? Então, ela é aplicável sempre que exista tratamento de dados pessoais de pessoas no Brasil, né? Então, essa é o marco territorial mais importante. Então, todo mundo vai ter que se adaptar, né? Se trata dados pessoais de quem está residente no Brasil, vai ter que se adaptar à LGPD, não tem como fugir. Tá certo. Doutores, agradecer pela participação de vocês. Conversei aqui com o advogado Gustavo Xavier de Camargo e também com o Dr. Maurício Rota, ambos aí especialistas nessa área do tema abordado hoje no programa Santa Inovação, a Lei Geral de Proteção de Dados. Muito obrigado mais uma vez e obrigado a você também que nos acompanhou aqui pela TVAL e voltamos em breve com mais um programa Santa Inovação. Até lá!